Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho comentado aí com algumas pessoas sobre a importância desse documento, né, que eu vou dar uma lida nele agora. E eu pensei, bom, mais do que simplesmente enviar o documento, por que não gravar um vídeo explicando o meu entendimento e explicando até por que esse documento é tão importante assim, né? Bom, só dando um pouco de contexto, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem três tipos de órgãos, né? A gente fala que são os órgãos normativos, são aqueles que ditam as regras do mercado financeiro. A gente tem órgãos que são órgãos supervisores, que fazem cumprir a regra. Então, se a regra é dada por um órgão normativo, quem vai tratar de executar essa norma é esse órgão supervisor. E a gente tem abaixo os órgãos que são os supervisionados, os operadores. E aí, no nosso sistema financeiro nacional, nós temos quatro mercados. A gente tem o mercado de crédito, o mercado de câmbio, o mercado de capitais e o mercado da moeda, o mercado monetário. Um jeito fácil de entender isso é pensar que, por exemplo, dada a existência de uma empresa, vamos pensar aqui uma empresa que vende celulares, né? Essa empresa, ela precisa... E aqui eu estou falando varejo, tá? Sei lá, uma lojinha. Não estou falando uma lojona muito grande, não. Uma loja muito pequena que vende alguns celulares ali para o público final. Essa loja, ela precisa de meios de pagamento. Ela precisa de uma maquininha, ela precisa de uma conta corrente, ela precisa ali receber os valores, né, dos consumidores para que eles possam trocar esses valores pelos produtos que ela vende, certo? Esse é o mercado monetário. O mercado de crédito é o mercado em que essa empresa ela utiliza para acessar o crédito empresarial, né? Então antecipação de recebível, crédito para capital de giro, financiamento para capital fixo, esse tipo de coisa. E é o mesmo mercado que o consumidor eventualmente pode acessar para comprar o celular desse vendedor da lojinha, né? O mercado de capitais é o mercado no qual essa lojinha, por exemplo, poderia captar recursos através da emissão de títulos de renda fixa, que a gente chama de debentures, e, enfim, negociar como ações no mercado da bolsa de valores e tudo mais. Mas a lojinha não vai nem acabar acessando esse mercado. Quem acessa esse mercado são empresas bem maiores, aí o processo de acessar esse mercado a gente chama de IPO, né? Initial Public Offer, que seria a oferta pública de ações, quando, por exemplo, o Nubank entrou no mercado da bolsa de valores e por aí vai. E aí, por fim, a gente tem o mercado cambial. Muitas vezes essa lojinha ela quer fazer uma compra no exterior, né, do Alibaba, da Amazon, sei lá, e está em dólar. E aí ela precisa fazer essa conversão e essa conversão acontece no mercado de capitais. Pois bem, existe uma entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional, que é uma entidade normativa, que é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele vai definir metas para a inflação. Rafa, o que são essas metas para a inflação? Antes de entrar nesse ponto, é importante a gente falar sobre o que é inflação, basicamente. A inflação é quando você tem um aumento generalizado nos preços de uma determinada economia, tá bem? Isso posto, é bom entender que não é bom nem inflação de mais, nem inflação de menos. Geralmente é melhor uma inflação de menos, mas a inflação zero ela também não é boa, porque a inflação é um sinal de que a economia está crescendo. Por que isso? Quando você tem uma inflação igual a zero, significa que as pessoas não estão consumindo. Porque quando você tem um aumento, mesmo que pequeno, da procura por um produto e a oferta desse produto não acompanha, o que o produtor vai fazer? Ele vai aumentar o preço. Né? A oportunidade, o mercado ele se autoajusta nesse sentido, né? No que a gente conhece como a lei da oferta e da demanda. Oferta e procura, enfim, N nomes. Mas o ponto que eu estou trazendo aqui é que a inflação zero ela é ruim. Ela é sinal de que a economia não está crescendo. Vamos supor que fosse inflação zero ao longo de 12 meses. Eu estou sendo bem extremista aqui. Mas uma inflação menor, ela é melhor do que uma inflação muito grande. Porque quando você tem uma inflação muito grande, isso significa que você vai ter um aumento muito grande nos preços que muitas vezes não é acompanhado pelo poder de compra dos consumidores. E isso gera recessão. Né? Por que gera recessão? Quando existe um aumento generalizado de preços, isso é preço ao consumidor e preço ao produtor. Quando as coisas ficam mais caras para o produtor
e o mercado de consumo ele também cai, as pessoas param de comprar e fica mais caro para o produtor, o que ele vai fazer? Além dele aumentar o preço, ele vai demitir pessoas. Quando você demite pessoas, seu mercado de consumo ele cai ainda mais. Então vira um ciclo sem fim terrível e isso é péssimo, nocivo para a economia. E aí o que acontece, né? Como que esse órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, ele consegue ter o mínimo de controle dessa inflação? Através do que a gente chama de sistema de meta de inflação. O sistema de metas de inflação ele faz parte de toda uma condução de política monetária. A condução da política monetária, basicamente, ela se preocupa em controlar o nível de liquidez no mercado. Quando o mercado está muito líquido, quer dizer que tem muito dinheiro na economia. Via de regra, aumento do consumo. Quando esse mercado está pouco líquido, isso é uma retração do consumo. Então a inflação muitas vezes ela acompanha isso. E uma vez que ela precisa ser acompanhada, essa inflação, e ela precisa ser gerenciada, existe um comitê dentro de uma entidade que é regulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é o Banco Central, que faz cumprir as metas de inflação do Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho Monetário Nacional vai dizer, olha, a meta para a inflação é X. E aí o Banco Central vai ter que se virar nos 30, né? Vai ter que se virar para fazer cumprir essa meta de inflação. E aí, uma das formas que o nosso Banco Central vai ter para controlar essa inflação vai ser, por exemplo, a definição da taxa Selic, que é assunto do documento que eu vou conversar aqui. Mas antes de dar esse fast forward, só voltando para aquilo que eu tinha falado, como a gente tem 4 mercados, né, o cambial, de crédito, o monetário e o de capitais, vale dizer que o Banco Central ele se preocupa principalmente em executar práticas e políticas no que diz respeito a crédito, câmbio e moeda. Quem vai se preocupar com o mercado de capitais é uma outra entidade, eu não vou nem entrar nesse detalhamento, mas fato é que esses 3 mercados que o Banco Central ele está gerenciando são fundamentais para as taxas básicas e nível de atividade econômica do Brasil. Então o Banco Central ele é fundamental para o nosso sistema financeiro funcionar do jeito que ele funciona. Ele tem uma série de outras atribuições, mas os 3 principais objetivos seriam estabilidade de preços, aperfeiçoamento do sistema, né? Então PIX, Open Banking, é tudo fruto do que o Banco Central tem trabalhado em cima. Né? Então, ao contrário do que diz o governo Bolsonaro, quem desenvolveu o PIX de verdade foi o Banco Central. Né? E a gente tem também como atribuições do Banco Central do Brasil a suavização, a gente vai dizer, né, dos níveis de atividade econômica e fomentando também esse pleno emprego. Então ele garante que as pessoas estão empregadas, garante que as flutuações que são normais de se acontecerem na economia sejam suavizadas. Então quando você tem a pandemia do Covid-19, para que não exista flutuações muito críticas que desestabilizem a nossa economia, o Banco Central ele atua, né, tempestivamente e ele também atua aí no controle de preços. O Banco Central ele tem um comitê interno que ele é formado pelo presidente do Banco Central e outros diretores, e aí ele até fala, né, quem são esses membros do Copom. O Banco Central, desculpa, o Banco Central ele faz, né, através desse comitê de política monetária, 8 reuniões por ano, né, a cada 45 dias. E esses encontros que eles têm, né, são principalmente para definir o que a gente chama de taxa Selic, que é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central. E ele é, via de regra, aí, um custo primário do dinheiro na nossa economia. Vou tentar não falar muito economês para facilitar até mesmo o entendimento desse material. Por mais que tenha ficado um pouco confuso esse começo, eu garanto que na leitura desse material aqui vai dar para perceber que não é tão complexo assim tudo que eles estão trazendo. E aí a minha função aqui nesse vídeo é ajudar a traduzir um pouco desse material. Mas na prática, né, o Copom, nesses encontros que ele tem, né, que são sazonais e tudo mais, eles precisam prestar contas para o contribuinte, para a sociedade civil, para o mercado financeiro, e ele o faz através de uma ata. Né? Então, a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, está na 250, não sei
a classe ordinal, como que a gente fala isso, né? Duzentésima, cinquentésima, sei lá, reunião. E aí dessa reunião eles sempre fazem atas, né? E essa aqui é a ata mais recente. E eu quero ler para vocês, né? Tô colocando no plural, entendendo que eu vou mandar esse vídeo para mais de uma pessoa, dada a importância que eu entendo desse material. Mas enfim, a ideia é que eu consiga traduzir um pouquinho do que está escrito aqui. No começo, né, ele fala onde foi feita a reunião, né, foi na sede do Banco Central, lá em Brasília, o horário de início e de término, os presentes do Copom ali, né, então a gente tem um presidente que é o Campos Neto e a gente tem outras pessoas, né, cada qual do seu departamento, e aí ele até cita nominalmente chefes de departamento e outros participantes que são autorizados pelo Campos Neto, que é o presidente. E aí tem outra coisa que é legal dizer, né, são duas reuniões do Copom. Tem uma reunião dia 25 e tem uma reunião dia 26. Dia 25 é basicamente para falar, bom, vamos olhar os dados que a gente tem em mãos, e aí em cima desses dados a gente vai decidir no dia 26, que é a segunda reunião, qual vai ser a taxa Selic, se tem alguma coisa que a gente precisa fazer do ponto de vista de política econômica, e eles, né, fazem um apanhado muito legal de tudo isso, e a ata traduz muito do que é, sei lá, um sumário executivo dessas análises desse primeiro dia. E esse primeiro dia, dado inclusive o atual momento da economia brasileira, essas análises elas são muito importantes para pensar qualquer tipo de forecast pessoal a nível de investimentos para 2023 ou até mesmo para a organização financeira de qualquer empresa também para 2023. Daí a importância que eu entendo nesse material. E aí como que é organizado esse material, né? Primeiro, um resumo do primeiro dia, que é a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Comitê de Política Monetária. Depois eles fazem uma análise prospectiva, pensam cenários, fazem análise de riscos. E aí, na sequência, a gente tem, antecedendo o último tópico, uma discussão sobre a condução da política monetária. E você pode ver que é uma descrição de ata mesmo, né? O comitê de Política Monetária passou, então, a discussão da condução, blá, blá, blá. Enfim, eles vão descrevendo o que vai acontecendo, né? Super legal. E aí, no final, a gente tem aqui uma decisão de política monetária, né? Então, a taxa Selic, por exemplo, ela surge de uma votação. Inclusive, ele coloca aqui, né? Eles colocam no tópico 21, votaram por essa decisão, blá, 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 blá. Existe uma decisão de voto de maioria simples para como que vai ser conduzida aí a política monetária, em especial a taxa Selic, tá bom? Então vamos lá. Antes de entrar, juro, a última coisa mais descritiva antes de ler cada um dos pontos. Desde a Lei Complementar 179 de 2019, o Banco Central ele tem muito mais autonomia, né? Então hoje a gente tem um Banco Central que os diretores e o presidente, né? Então essa diretoria colegiada, ela é nomeada pelo presidente da República e são mandatos independentes. E a ideia é que a partir de agora o presidente do Banco Central ele assuma no início do terceiro ano do mandato presidencial. Então significa que entrando o Lula daqui a 3 anos, né, no terceiro ano, 1º de janeiro do terceiro ano, vai assumir um presidente do Banco Central nomeado pelo presidente da República e sancionado pelo Congresso, né? Ele vai passar pela sabatina do Congresso, tá bom? Então, só para a gente entender esse contexto, né? Sempre tem um viés um pouco mais político e tal, mas bola para frente. Show! Como ele começa o material, né? Ele começa dizendo para a gente que o cenário internacional ele está muito volátil, né? Existe aí uma desaceleração do crescimento global, a guerra na Ucrânia está fazendo uma pressão em cima dos preços de energia na Europa, e isso afeta todas as cadeias produtivas globais, uma queda na produtividade chinesa devido à manutenção de política a combate do Covid-19. A gente sabe que a China é uma gigantesca indústria do mundo, né? Tanto para bens para os produtores, né? E produção de commodities, ou até mesmo produtos de alto valor agregado. Então sempre é sentido no resto do mundo quando existe uma desaceleração na economia chinesa, especialmente no que diz respeito à cadeia produtiva. Então eles começam dizendo, olha, existe uma perspectiva de desaceleração do crescimento global nos próximos trimestres. Nada que todo mundo já não tenha uma certa expectativa, né? Principalmente eles.
E eles seguem. O ambiente inflacionário segue desafiador. Né? O que é um ambiente inflacionário? As pressões para alta e baixa da taxa de inflação. Por que segue desafiador? Ele continua aqui, ó, a pessoa que fez a ata. Observa-se uma normalização incipiente das cadeias de suprimento e uma acomodação nos preços das principais commodities no período recente, o que deve levar a uma moderação nas pressões inflacionárias globais ligadas a bens. O que está sendo dito aqui? Existe um começo, né, incipiente, existe um começo de normalização das cadeias de suprimento. Então, tem inclusive, quando o Banco Central ele não consegue atingir a meta que é colocada pelo Conselho Monetário Nacional, ele precisa escrever uma cartinha, né, ao presidente do Banco Central, e nessa carta ele inclusive justifica porque que a meta do ano passado não foi batida, e um dos pontos ele fala, né, que houveram gargalos na cadeia produtiva global. Então aqui o que está sendo dito é, existe uma normalização que está começando a acontecer nessas cadeias de suprimento. E está rolando uma acomodação nos preços das principais commodities. Então as cadeias de suprimento estão voltando a funcionar e os preços estão voltando a se estabilizar, está voltando a ter uma acomodação, a amplitude está menor. E a taxa de variação de preços ela está menor. E aí, isso significa que se está muito mais fácil, por exemplo, produzir trigo, não vai ser tão caro assim vender trigo, até porque você vai ter uma oferta que vai estar se estabilizando e a demanda ela tende a acompanhar, tá bem? E aí, o que ele está dizendo nessa ata aqui é que vai levar a uma moderação nas pressões inflacionárias globais ligadas a bens, mas não significa que você vai ter essa mesma moderação ligada a serviços. Por isso que ele continua dizendo, por outro lado, o baixo grau de ociosidade do mercado de trabalho em algumas economias, aliado a uma inflação corrente elevada e com alto grau de difusão, ou seja, está em diferentes setores e lugares, sugere que pressões inflacionárias no setor de serviços podem demorar a se dissipar. Então, por um lado, a gente tem o setor de bens, que afeta o índice de preços ao produtor, que né, esses preços ao produtor, essa inflação ligada a bens, ela está diminuindo, mas o baixo grau de ociosidade do mercado, aliado a uma inflação correntemente elevada, dá a entender, sugere que o setor de serviços vai continuar com uma inflação consideravelmente alta, diferente aí do setor de bens. Continuando, o processo de normalização da política monetária nos países avançados prossegue na direção de taxas restritivas, de forma sincronizada entre países, apertando as condições financeiras e impactando as expectativas de crescimento econômico e elevando o risco de movimentos abruptos de reprecificação do mercado. Isso aqui é um dos pontos altos dessa ata, porque o que está sendo dito aqui? Os países, né, você tem o Banco Central do Brasil, você tem o Banco Central da União Europeia, essas entidades, esses central banks das economias, os ministérios das economias de diversos países do mundo, todo mundo está com medo da inflação, né, dessa inflação elevada que surge do nada, um risco aí de recessão global, está todo mundo muito preocupado. Isso leva a medidas de austeridade econômica nas grandes economias. Então a gente tem, por exemplo, o Sunak, que agora é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo, olha, eu não quero que as próximas gerações paguem o preço, eu prefiro ser austero hoje. Então está todo mundo sendo austero. O que significa ser austero? Tomar mais cuidado nos gastos públicos, certo? Não ser tão leniente, permissivo com algumas arrecadações de impostos, né? Então, eventualmente, óbvio, vai depender de país a país, a nação não vai deixar de arrecadar, mas grandes investimentos serão repensados. E grandes investimentos serem repensados nem sempre é uma prática positiva para alguns setores da economia. E muitas vezes prejudica algumas balanças comerciais. Então os países não estão comercializando tanto assim. E isso vai impactar necessariamente as expectativas de crescimento econômico e elevando o risco de movimentos abruptos. Então, o mercado está com medo, os governos estão com medo, e aí grandes investimentos, grandes movimentos têm uma penalidade potencialmente maior. Porque uma coisa é você errar quando tudo vai bem, outra coisa é você errar quando tudo vai mal. Então tem risco político, risco econômico, risco social. O comitê notou também a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais, inclusive em países avançados. O que são fundamentos fiscais, né? Fundamentos fiscais
são basicamente as formas como um governo ele olha para questões relacionadas a gastos públicos, responsabilidade fiscal e por aí vai. E aí ele está dizendo que existe uma maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais. Significa que quando esses fundamentos fiscais, tanto os fundamentos fiscais estão sensíveis aos mercados, quanto vice-versa, né? Os mercados eles estão sensíveis aos fundamentos fiscais. Então está todo mundo vigilante, observando tudo que está acontecendo, com muito medo, né? Porque existe um aumento da aversão ao risco. Existe também uma probabilidade muito grande de uma desaceleração global, né? Muito por conta do aperto das condições financeiras. Então o pessoal tá gastando menos. Se está todo mundo gastando menos, alguns rendimentos talvez eles não sejam tão grandes, né? E, por exemplo, você não pode esperar que grandes empresas ou grandes governos vão fazer movimentos abruptos aí, né? Então está todo mundo tomando muito cuidado e isso gera uma aversão a risco muito grande. No âmbito doméstico, que é dentro de casa, no Brasil, o conjunto de indicadores divulgados desde a última reunião do Copom continua sinalizando crescimento na margem. Então a gente segue crescendo. Não está crescendo muito, mas está crescendo, ainda mais num cenário em que outros governos estão crescendo menos. Ainda que em ritmo mais moderado. E o mercado de trabalho segue se recuperando, também em ritmo menor do que os meses anteriores. Então a gente tem uma economia que está se recuperando, enquanto que lá fora está todo mundo caindo profundamente, assim, a aceleração nas taxas de inflação, as taxas de juros mudando bastante, uma falta de segurança nas economias. Mas aqui no Brasil a gente está se recuperando pouco a pouco. Né? A gente é bom de lidar com crise, né? A gente lida com crise há bastante tempo aqui na nossa economia. A gente tem um banco central e instituições no sistema financeiro que são muito sólidas até, que trazem segurança mesmo nesses momentos de crise. Até por isso que isso leva a pensar que a gente não vai, talvez, virar uma Venezuela, virar uma Argentina, como muitas vezes se ventila, né? Porque a gente é muito cuidadoso nessas ações e é óbvio que o mercado também está aguardando para saber quais serão os movimentos do governo Lula na direção de quem ele vai indicar para o Ministério da Economia, quem que ele vai indicar para presidir o Banco Central, e aí a expectativa do mercado é que ele coloque uma pessoa um pouco mais liberal num aceno para os investidores de, olha, pode investir no Brasil, não vou fazer nenhuma cagada, vem comigo que está tudo bem. Ok. E aí continuando, né? Apesar da queda recente concentrada nos itens voláteis e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada. Então, mesmo que fatores que impactam a inflação eles tenham começado a cair, até por medidas tributárias. Rafa, que medida tributária? A gente tem, por exemplo, recentemente uma desoneração tributária dos combustíveis. E a gente sabe que os combustíveis eles têm um peso muito importante na nossa inflação. Inclusive, vou até pausar para pegar um documento para mostrar uma coisa para você. Pronto, peguei uma carta aqui. Lembra que eu falei que quando o Banco Central ele não bate a meta, ele tem que escrever uma carta para o Ministério da Economia? Então aqui a gente tem o senhor Roberto de Oliveira Campos Neto escrevendo uma carta ao senhor Paulo Guedes, Paulo Roberto Nunes Guedes. E ele fala, né, senhor ministro, blá blá blá, uma vez que a gente tem combinado aí que eu tenho que executar as metas de inflação, não sei o quê, eu preciso prestar conta já que eu não bati a meta. Eu não vou entrar nos méritos aqui, mas embora seja uma carta interessante, principalmente no que diz respeito a esse primeiro tomo, que é causas de a inflação ter ficado acima do limite superior, e aí ele explica o que eu até tinha comentado antes, né, que houveram gargalos nas cadeias produtivas globais que, né, trouxeram a inflação lá para cima e tudo mais. Eu queria mostrar muito mais isso daqui, que são os componentes que mais afetam o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É aqui que a gente olha para a inflação. E aí a gente percebe que existe uma contribuição, né, um peso para o IPCA para diferentes itens aqui. Né? Então a gente tem a gasolina que está contribuindo em 23% para a formação do IPCA, entendendo que o total é 10%, então é fácil a gente falar que isso aqui é 23%. Gás de botijão pesando 4%, energia elétrica pesando mais ou menos 1% ali, alimentação pesando 1%, bens industriais pesando 2%. E aí o que é legal chamar a atenção? Que a gente tem basicamente dois grandes blocos, os administrados e os livres. O que é um administrado?
são itens que pesam na inflação em que o governo tem um pouco mais de gerência, seja através de medidas de tributação, seja através de ações que acontecem via estatais, seja através de uma série de outras práticas, mas fato é que o governo ele tem um papel aí nesse processo. E aí a gente estava lendo ali um dos tópicos da ata do Conselho Monetário, do Comitê de Política Monetária, em que, né, deixa eu só voltar, em que ele fala que as divulgações recentes foram fortemente influenciadas pela redução dos preços administrados, tá certo? Mas eu vou precisar reler, porque é muita informação. Apesar da queda recente concentrada nos itens voláteis e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada. Então, beleza, voltando, né? Ele está dizendo que existe uma queda recente concentrada nos itens voláteis e afetados por medidas tributárias. Então, o preço da gasolina que impacta na formação do IPCA, como eu mostrei ali na carta do presidente do Banco Central, ainda assim a inflação ao consumidor continua elevada, até porque a inflação ao consumidor ela tem vários outros itens que não necessariamente acompanharam essa queda. E aí continua, né? As divulgações recentes foram fortemente influenciadas pela redução de preços administrados. Então, por que recentemente a gente teve uma deflação? Principalmente porque a gente teve uma redução nesses preços que são os preços administrados, tá certo? E aí, que quedas que a gente está falando quando a gente coloca aqui? Eu vou abrir, então, o nosso IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, que ele vai mostrar para a gente, né, que recentemente a gente tem enxergado, né, no nosso mercado, no mercado nacional, mercado doméstico, uma deflação em uma série de setores, né? Então caiu o preço dos transportes, da comunicação, houveram alguns aumentos, sim, é verdade, em alguns outros setores, mas no acumulado a gente experimentou uma deflação, né? Uma deflação aí no mês de setembro de 0,29, e é, se não me engano, o terceiro mês seguido em que a gente está tendo uma deflação, certo? Então as divulgações recentes, que são esses resultados, foram fortemente influenciadas pela redução dos preços administrados, que são aqueles preços que pesam na composição total do índice de preços ao consumidor, em função tanto da queda de impostos, que é aquela desoneração a combustíveis que eu tinha comentado, quanto, em menor medida, das quedas dos preços internacionais de combustíveis. Então o combustível é o grande protagonista aqui. Quando ele cai, você tem uma série de outros preços que acompanham. Então o preço dos combustíveis caiu, né, tanto por conta de um incentivo fiscal, quanto por conta tributário, né, bem da verdade, quanto por conta da queda de preços internacionais de combustíveis, como o barril de petróleo. Além disso, itens relacionados a bens industriais, refletindo a queda mais intensa dos preços ao produtor. Então os preços ao produtor estão caindo, o que é um bom sinal, né, de médio prazo. E a distensão das pressões das cadeias globais de valor. Então, se antes havia um gargalo das cadeias produtivas, a gente está experimentando uma vagarosa reabertura, né? Até porque houveram as vacinas, houveram uma série de coisas que aconteceram que contam pontos no sentido da gente conseguir rumar para uma saída, para uma boa saída aí do que a gente viveu, que foi super trágico, enfim, impactou muitas coisas, né? Então a gente percebe que os preços ao produtor estão caindo, o preço das commodities estão caindo pouco a pouco, pressões que houveram aí nas cadeias globais de valores estão caindo. Inclusive ano passado, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, mas nesse momento recente aí da nossa história econômica tem acontecido muita coisa, né? Tem guerra na Ucrânia, tem inclusive navio que ficou parado no canal de Suez, que é um ponto de transbordo super importante aí para nossa cadeia de transportes marítimos. Então, sei lá, um navio que gastaria X tempo para chegar no lugar e por isso ia ter um X custo, né, para quem ia receber, por conta desse bloqueio não programado, até onde se sabe, do canal de Suez, teve que gastar Y de tempo, que é maior que X. E aí isso vai levar a um custo maior que X também, né, e esse custo quem vai sentir na ponta é o consumidor. Então aconteceu de tudo. E essas coisas estão acontecendo menos, embora a gente tenha guerra na Ucrânia e tudo mais. Mas, bem, o cenário não é de todo ruim. Poderia ser ainda pior. Tanto que a gente está assistindo com muita atenção a possibilidade de eclosão de um conflito em Taiwan, né? Que a China, ela
proclama aí que Taiwan é China e Taiwan se diz independente. A gente tem aí o governo americano numa posição muito complicada, né? Porque por hora eles apoiam o governo chinês, por hora eles apoiam aí o governo de Taiwan, então ninguém sabe o que vai acontecer. Então, até que nada disso aconteça, por enquanto a gente tem preços caindo e uma tendência aí, apesar de uma recessão, ela tem alguns pesos de curto prazo que inclusive contribuem para uma queda dos preços no Brasil. E aí ele fala, né, ó, no entanto, os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, né, que apresentam maior inércia inflacionária, mantêm-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta. Então, embora os preços estão caindo, as outras coisas que impactam bastante nos preços, elas se mantêm acima do que seria desejável para que a gente pudesse bater a nossa meta de inflação. A meta de inflação para esse ano é de aproximadamente 3,5% e existe uma margem aí de tolerância de 1,5% de pontos percentuais para mais e 1,5 pontos percentuais para menos. E a expectativa do Banco Central é que a gente bata 5,6% no agregado do ano, que está acima dessa margem de tolerância. E aí no ano seguinte, que a nossa meta, se eu não me engano, ela é de aproximadamente não, é de 3,25. Esse ano é 3,5, ano que vem é 3,25, o ano seguinte é 3%. A expectativa de inflação então fica em 5,6%, a gente não bate a meta esse ano. Campos Neto vai ter que escrever mais uma cartinha. E no ano seguinte ele vai ter que escrever uma outra cartinha porque a gente não vai bater a meta, de acordo com essas projeções e apurado pela Pesquisa Focus. Pesquisa Focus é um relatório de mercado que é a curadoria do Banco Central, que é divulgado semana a semana, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. E aí quando a gente volta a bater meta, 2024. Então existe uma perspectiva de queda da inflação que não necessariamente vai se traduzir em uma economia tão ruim, tá? Isso é um cenário bom, de que a inflação está caindo, a gente está conseguindo controlar a inflação, tá bom? Ok. Isso é análise de conjuntura. Depois a gente entra em cenário e análise de riscos. Show! No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus. Então ele está falando da pesquisa Focus, assumindo uma taxa de câmbio de 5,25, inclusive caiu, acho que hoje está 5,15, evoluindo segundo a paridade do poder de compra. O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente. Então a gente tem uma expectativa dos preços dos combustíveis aumentar pouco a pouco já no ano seguinte. Além disso, adota-se, aqui são as premissas, né, que ele está partindo, adota-se a hipótese de bandeira tarifária verde. Como dá para perceber, ele está basicamente falando, olha, dado que X, então, baseado nesse cenário, vamos analisar tais coisas e alguns riscos. Então, seguindo, a hipótese de bandeira tarifária verde, né, um fluxo de chuvas ali que não assusta e que não vai trazer problemas na geração de energia, ou que a gente tenha que apelar para energias baseadas em combustíveis fósseis, que deixa a nossa bandeira verde, né? Então tem uma hipótese de bandeira verde até dezembro de 2022, em dezembro de 2023 amarela, seguindo amarela em 2024. Né? E provavelmente eles estão usando prospectos aí de chuvas, tem muito dado na mão deles, né? Então se eles acham que vai ser isso, eles basicamente têm um well-educated guess aqui. Nesse cenário, as projeções de inflação do Copom, diferente das expectativas de inflação da pesquisa Focus, são 5,8%, um pouco acima da expectativa da pesquisa Focus para esse ano, 4,8%, um pouco abaixo aqui da pesquisa Focus, ainda não batendo a meta, então o Campos Neto mesmo para o Copom existe uma expectativa de que ele vai escrever 2 cartinhas e que ele não vai escrever uma cartinha para 2024, tá certo? E aí, né, para 2025, quem estaria assumindo, se bem que deixa eu ver, 2025 acho que assume outro presidente do Banco Central, então aí deixa de ser problema do Campos Neto, né? As projeções para a inflação dos preços administrados, né, que são aqueles preços que a gente havia visto ali agora há pouco, que são a gasolina, gás de botijão e energia elétrica. Existe uma expectativa de redução de 3,9%, uma deflação, né, uma contração para 2022, só que um aumento expressivo para 2023 e um aumento não tão expressivo para 2024. Rafa, por que esse aumento expressivo? Porque a gente vai tirar
a desoneração, vai deixar de surtir efeito a desoneração tributária dos combustíveis. Vai haver uma reversão para 2023. Vamos ver se o Lula ele vai bancar essa manutenção aí da desoneração ou não. Show! O comitê optou novamente por dar ênfase ao horizonte de 6 trimestres à frente, né? 6 trimestres significa 1 ano e meio, que reflete o horizonte relevante, só avisa os efeitos diretos decorrentes de mudanças tributárias, né? Então, os efeitos diretos dessas mudanças tributárias, como a desoneração dos tributos, eles são suavizados dentro desse horizonte relevante, mas incorpora seus impactos secundários. Então, quando você decresce ali o efeito dos combustíveis, né, quando eles custam menos, o custo ao produtor ele cai, o custo ao consumidor ele também cai, e isso é um efeito não primário, é um efeito secundário. Nesse horizonte, referente ao segundo trimestre de 2024, a projeção de inflação acumulada em 12 meses situa-se em 3,2%. O comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções é maior que o usual atualmente. Então, aqui, né, nesse item 6, ele está falando de quais são as premissas, o Copom está falando sobre as premissas das quais ele vai partir. Então, ele fala de algumas premissas, mas ele diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa, caro leitor. Existe uma puta de uma incerteza em torno das premissas e projeções. Porque a gente não sabe se a China vai invadir Taiwan, a gente não sabe se vai vir um novo vírus, a gente não sabe se a guerra na Ucrânia vai se estender, a gente não sabe se a Gazprom, que é a estatal russa, vai continuar oferecendo contra-sanções e aumentando preços ou até mesmo cortando um fornecimento de gás através das Nord Streams para a União Europeia. A gente não sabe se os Estados Unidos vai suprir a demanda desse contingente de gás natural através das suas próprias reservas. Os Estados Unidos é um grande produtor, mas ele acaba levando para a União Europeia esse mesmo gás natural, só que é um custo muito mais alto. Então você tem ali inclusive uma instabilidade política na União Europeia de pessoas, né, principalmente da extrema-direita, falando, olha, eu não estou nem aí, eu quero cancelar essas sanções ao povo russo porque está doendo em mim. Está doendo em mim, se quando dói em mim eu acho uma merda. Né? Então a gente vê uma incerteza política, econômica, financeira, social, puta, isso é certeza pra caramba. E o comitê não poderia ser leviano de não dizer, olha, essas são minhas premissas, mas calma aí, tá? E eu sei que elas não são as mais adequadas dado o cenário que a gente está vivendo. Beleza. O comitê segue avaliando que o compromisso e a determinação dos bancos centrais em reduzir as pressões inflacionárias e ancorar as expectativas elevam o risco de uma desaceleração global mais pronunciada. Então existe uma expectativa de recessão. O mundo vai desacelerar. O mundo desacelerar significa, eventualmente, que vão comprar menos do Brasil. Comprar menos do Brasil tem impacto no nosso PIB. Enfim, tem várias coisas acontecendo aqui que podem levar a problemas muito relevantes. E quando o PIB cai, quando a produção cai, quando a gente tem inflação, a gente observa também, muitas vezes, o quê? A gente observa um aumento do desemprego. E aí também é uma função do Banco Central garantir esse tal do pleno emprego. Só uma nota de rodapé aqui, tá? Que eu acho que é importante mostrar. Só um segundo. Não vou nem entrar no detalhe do que é demanda agregada, oferta agregada, mas o que eu quero mostrar? Quando a gente tem momentos de queda do PIB, né, isso aqui inclusive é da economia americana, quando existe uma queda, mesmo que pequena, do PIB, que é o Produto Interno Bruto, o que a gente observa? Despesas de investimento das empresas e gastos públicos também caindo, e aí o que cresce? O que sempre cresce? Né? Tem uma variável que sempre cresce em recessão, desemprego, tá bom? Vamos ficar com isso em mente. Então, existe uma expectativa de um aumento também do desemprego. Quando você tem um aumento do desemprego, você tem uma inflação maior e você tem um problema que é uma cadeia de consumo muito mais enfraquecida. E aí, quando você tem uma cadeia de consumo enfraquecida, às vezes você precisa garantir o aumento do consumo através da redução de uma taxa de juros, eventualmente. Só que, enfim, tudo isso é muito interligado e esses problemas eles são muito mais complexos do que eles parecem. Mas fato é que, uma vez que os bancos centrais
e os governos eles estão aí mais austeros, até para tentar reduzir as pressões inflacionárias, a gente tem a expectativa de uma desaceleração global mais pronunciada. Dependendo de como desenrolar, a gente pode estar, né, diante de uma depressão global, que é um medo que todo mundo tem. O que é depressão? É quando você tem uma recessão muito profunda. Esse é o medo. O comitê notou uma maior sensibilidade dos mercados a desenvolvimentos que afetem os fundamentos fiscais. Isso a gente chegou, inclusive, já a comentar, né? Então, coisas que afetem os fundamentos fiscais têm levado a uma maior sensibilidade dos mercados. Os mercados estão um pouco mais inflamados. Então, se você tem o Sunak lá, né, primeiro-ministro do Reino Unido, falando alguma coisa hoje, o efeito vai ser muito maior do que se ele falasse isso num contexto menos preocupante, tá certo? A conjunção de taxas de juros mais altas com endividamentos soberanos em patamares historicamente elevados suscita questionamentos sobre a sustentabilidade do endividamento público em diversos países. Além disso, a menor liquidez presente nos mercados de títulos soberanos eleva a percepção de riscos e demanda monitoramento. Então, os governos eles têm estratégias de captação de recursos. Tem a captação de recursos através da arrecadação de impostos, tem a captação de recursos através de práticas através da balança comercial e até mesmo investimentos públicos. Só que tem uma captação que é emissão de títulos da dívida pública para o mercado consumidor. Então você tem, por exemplo, títulos de curto prazo do governo dos Estados Unidos, você tem títulos aí do Tesouro Direto Nacional. Então, o que eles estão chamando aqui de mercados de títulos soberanos são os mercados de título de dívida pública das nações. Quando você aumenta a taxa de juros de uma economia, taxa básica, como por exemplo a taxa Selic, isso significa que o governo vai falar: eu vou remunerar mais agora quem comprar pedaços, né, da minha dívida pública, quem investir em mim. E aí você tem vários governos falando: cara, investe em mim, investe em mim, investe em mim. Um monte de gente aumentando as taxas de juros, porque pensa que você é um investidor internacional. Você vai colocar o seu dinheiro num título público que tem uma taxa de juros muito baixa ou muito alta? Né? Então é um jeito também de você trazer e chamar dólar para o seu país. Mas tem um problema. Quando você tem uma taxa de juros muito alta e os governos começam a se endividar muito, as pessoas começam a perguntar: porra, será que isso é sustentável? Em outras palavras, será que esse governo vai pagar essa parada? Ou será que ele vai dar calote? Isso é super preocupante. Né? Então as pessoas começam a falar: pô, tem muito governo aí se endividando pra caramba, só que, poxa, uma credibilidade aí da política fiscal, ela leva a um aumento da confiança dos consumidores, dos investidores, na verdade. E quando você tem um aumento expressivo da dívida pública sem aumento da capacidade produtiva, faz as pessoas questionarem se os países serão capazes de pagar nessas dívidas. Então existe uma percepção de riscos, até mesmo, né, aumento nessa percepção de riscos, até mesmo em títulos que antes não trariam uma percepção de risco tão grande. Então, né, mais uma vez, está todo mundo com o cu na mão, não passa nem Wi-Fi. 9. Os dados de atividade que contribuem para a avaliação do grau de ociosidade indicam um ritmo de crescimento mais moderado. Isso já foi falado lá na frente, né, de que o PIB está crescendo, mas crescendo um pouquinho menos, né, na margem. Por um lado, o ímpeto da reabertura da economia no setor de serviços e os estímulos fiscais ainda impulsionam o crescimento do consumo. PIB claro, tem duas fórmulas aí, né? Uma na ótica do consumo e a gente também tem uma fórmula que é a fórmula na ótica da produção. A ótica do consumo é: PIB é igual a consumo das famílias, investimento das empresas, mais gastos governamentais, mais balança comercial. O que eu quero que a gente foque aqui, né? O PIB, ele aumenta quando aumenta o consumo. Então, o que está impulsionando esse ritmo de crescimento? O crescimento do consumo, muito por conta da reabertura da economia no setor de serviços e estímulos fiscais. Mais uma pausa. Voltei. Bom que no vídeo não dá nem para saber que, né, teve a pausa ou não, porque vai ser tudo junto, né? Beleza. Esses impulsos, eles devem arrefecer. Então, a economia está crescendo um pouquinho, muito por conta do crescimento do consumo. Né? E esse crescimento do consumo está acontecendo por conta da reabertura da economia e os estímulos fiscais. Mas esses impulsos eles tendem a diminuir o efeito deles. Tá certo? Por outro lado, o impacto da política monetária e suas defasagens aponta para uma redução no ritmo da atividade econômica. Rafa, o que é atividade econômica? Produção industrial, comércio, tá certo? Emprego, esse tipo de coisa.
redução do ritmo da atividade econômica tende a se acentuar nos próximos trimestres. Por quê? Porque existe uma austeridade fiscal nos governos, uma instabilidade nos mercados, uma sensibilidade a fundamentos fiscais, uma possibilidade de uma guerra nuclear, mesmo que pequena, está todo mundo com medo. Né? Isso vai ter um impacto no Brasil, ainda mais nesse mundo que é globalizado, tá certo? Então, é esperado uma redução do ritmo da atividade econômica. E aí, a ata segue, né? O comitê debateu os impactos já perceptíveis da política monetária nos dados de crédito e atividade econômica. Então, a política monetária já surtiu alguns efeitos. A gente tem mantido a nossa taxa Selic, se não me engano, já 3 vezes consecutivas a 13,75. O que isso tem trazido de impacto? Nota-se impacto nos dados recentes referentes tanto à composição das concessões de crédito para as famílias, quanto ao aumento moderado da inadimplência. Tá caro pegar crédito. Tá caro. E aí, às vezes as pessoas buscam algumas modalidades específicas de crédito. E aí eles estavam analisando isso. Né? Eles não estão entrando no detalhamento, porque senão seria um documento de 1 milhão de páginas e são só 6. Mas isso está levando a uma mudança no tipo de crédito que as famílias estão tomando e um aumento da inadimplência. Certo? Em parte associados a uma dinâmica na renda real disponível que sugere retração. Então parece que a gente também está experienciando uma retração no nosso mercado. Por isso que é difícil, às vezes, você aumentar o salário mínimo dentro de acima de um intervalo que seria um aumento real do salário mínimo. Porque qualquer movimento brusco agora pode, inclusive, diminuir o mesmo poder de compra desse trabalhador. Então, o que está sendo posto em xeque aqui? Vamos supor que o poder de compra desse trabalhador é X, tá certo? Se você aumenta hoje o salário mínimo acima da inflação, que é um aumento real, esse consumidor, né, ele vai ter um poder de compra X mais 1. Só que por quanto tempo vai durar esse X mais 1? A gente tem que olhar X mais 1 ao longo do tempo. Então vamos colocar aqui X mais 1 vezes N. Ou, eu não vou complexificar a fórmula, mas existe uma depreciação. E às vezes isso vai levar a efeitos macroeconômicos aí que eventualmente fazem com que lá na ponta, vamos supor que depois de 10 períodos de tempo, esse mesmo poder de compra seja X menos 5. Sendo que, na verdade, quando você não aumenta o salário mínimo acima da inflação agora, depois desses 10T, você vai ter um salário mínimo que é X menos 2. Porque o mundo tá fudido. Tá certo? Então a gente tem que entender quanto que ele rentabilizou, vamos por assim, né, ao longo de todo esse 10T. O somatório total. O somatório ele é muito menor, às vezes, quando você dá esse aumento real do salário mínimo do que se você não dá. É complicadíssimo isso, é complicadíssimo. É uma engrenagem muito perversa. Só que, obviamente, a gente precisa ter um governo, e a gente vai ter, né, com essa política mais social-democrata do Geraldo Alckmin e do governo Lula, a gente vai ter um governo que olha mais para aqueles que estão em situações de vulnerabilidade social. Só que o mercado teme que isso seja feito sem responsabilidade fiscal. Porque quem vai se ferrar de verdade na ponta se isso for feito sem responsabilidade fiscal e sem segurança? O próprio consumidor, tá certo? Fato é, existe uma retração e está tendo um aumento moderado na inadimplência. Não é leve, não é alto, é moderado. Tem que avaliar. O comitê notou que um desafio adicional para a adequada avaliação da dinâmica da atividade na margem está na dessazonalização das séries. Então, quando a gente fala de série temporal, existe uma coisa conhecida como estacionariedade da série. E a estacionariedade da série sugere uma certa previsibilidade dessa série. A gente está tendo uma quebra nessa previsibilidade das séries. Especialmente nos indicadores com período amostral mais curto, natural. Em função do período da pandemia, que foi uma coisa mais anormal que você pode pensar, assim. Sabe no livro de texto da estatística, quando você está estudando Arima, Sarima, que são modelagens de série temporal, que ele fala, olha, eventualmente existem anomalias. Cara, isso aqui é uma puta quebra de estacionariedade. E às vezes, para você fazer uma modelagem, para fazer um prospecto, algum forecast assim, você precisa dessa estacionariedade. Vou só mostrar a dito de curiosidade, né? Estacionariedade, séries temporais. Quando a gente tem uma série temporal em que a curva está mais ou menos desse jeitinho, a gente fala que ela é estacionária. Quando ela tem uma tendência de subida, uma tendência de queda, ela não é estacionária. Quando ela tem uma tendência central, ou seja, aproxima-se a uma média zero, aí a gente fala que é uma estacionariedade, tá legal? Então, isso aqui é uma tendência de subida, uma tendência de queda,
É uma série que não é estacionária porque... Pera aí, ó. Covariância dependente do tempo. Não entendi. Mas o fato é que a pandemia... Ó, pandemia, macroeconomia. A pandemia mudou muito as nossas séries. Muito. Então, coisas que às vezes tinham uma certa previsibilidade, cara, elas. A pandemia virou de ponta cabeça quando o assunto é qualquer tipo de previsibilidade. Por isso que, não à toa, eu já volto aqui no item 10, tá? Não à toa, o Comitê de Política Monetária, ele finaliza esse primeiro item aqui dos cenários dizendo: existe uma incerteza em torno das premissas e projeções. Tá certo? Beleza, vamos voltar lá. Acabei indo um pouco longe. Mas é muito para mostrar que, cara, cada pontinho desse diz respeito a uma série de coisas diferentes também, que não são tão complexas assim. Elas são compostas de muitas coisas, vamos dizer. Ok. Então, ó, o comitê notou que um desafio adicional, então é mais um desafio que existe, é adequada avaliação da dinâmica da atividade na margem. Atividade da margem, aliás, da dinâmica da atividade na margem. Por que existe um desafio para adequada avaliação? Porque existe uma verdadeira dessazonalização das séries, especialmente nos indicadores com período amostral mais curto em função do período da pandemia. Tá certo? Exercícios mostram elevada sensibilidade do sinal e da magnitude dos resultados dessazonalizados a pequenas variações nas amostras e métodos utilizados. Basicamente, cagou alguns modelos. Não tem como. E não dá para saber o que vai acontecer depois. Né? No cenário doméstico, o comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre... Isso aqui vai exigir um pouquinho da gente, tá, pessoal? Então, vamos lá. No cenário doméstico, ou seja, no Brasil, o Copom, o comitê, avalia que o aumento de gastos de forma permanente, então aumento nos gastos públicos aqui, eu imagino que eles estão falando, e a incerteza sobre a sua trajetória, se vai subir, se vai descer, se vai dar a volta, se vai fazer um ioiô, a partir do próximo ano, o que vai acontecer no próximo ano? Governo Lula. Tá bom? Ou qualquer outro governo. E quando tem uma mudança, um shift de governo, existe uma incerteza sobre a trajetória. Ele não está entrando no mérito do que vai acontecer, mas existe uma incerteza. A partir do próximo ano, podem elevar os prêmios de risco do país. Rafael, o que é um prêmio de risco? Um prêmio de risco, ele basicamente te diz o quanto que o investimento de risco rende a mais que o investimento de não risco. Então você pega um investimento que tem baixo risco, por exemplo, um título federal, tá certo? E você compara o quanto que um investimento de risco rende a mais que esse investimento não arriscado. Tá? Então, basicamente, se você arriscar, quanto mais você tende a ganhar, um prêmio de risco. Então, se existe uma incerteza, o prêmio de risco ele aumenta, natural, porque o risco também ele aumenta. E aí os prêmios de risco do país eles vão aumentar. Risco Brasil, tá? E as expectativas de inflação, aqui ó, peraí, deixa eu voltar. No cenário doméstico, o comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre a sua trajetória a partir do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do país e ele pode elevar também o quê? As expectativas de inflação à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a sua trajetória fiscal. Aqui esse texto ele complica um pouco para a gente porque ele está falando sobre causas e efeitos e tem efeitos que eles são intermediários e efeitos que não o são, e ele coloca as coisas uma na frente da outra. Mas o que a gente precisa entender? O aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre a sua trajetória podem pressionar a demanda agregada e piorar as expectativas sobre a trajetória fiscal, fazendo que aconteça o quê? Com que se elevem as expectativas de inflação. Deixa eu só ler de novo para ter certeza que eu não estou falando nenhuma bobagem para você aqui. Ó. Então, o aumento permanente dos gastos e o aumento da incerteza da trajetória, eles vão piorar as expectativas sobre a trajetória fiscal, vão pressionar a demanda agregada e isso vai levar a aumentar uma expectativa de inflação. Rafa, o que é expectativa de inflação? Lembra quando eu falei que tem dois cenários diferentes, um da pesquisa Focus para a nossa inflação e um do do Comitê de Política Monetária? Bom, isso é uma expectativa de inflação. Pesquisa Focus é um relatório de mercado. Tá certo? Agnóstico, via de regra. E ele tem uma expectativa diferente do Copom. Tá? E aí, conforme a gente tem, então, um aumento da incerteza, isso eleva
né, um intervalo de confiança ali para expectativa de inflação, principalmente porque vai pressionar a demanda agregada. O que vem a ser uma demanda agregada? É a quantidade de... Se você pega todos os agentes econômicos aí de uma determinada economia, o quanto eles desejam comprar a um determinado nível de preço. Então existe um modelo econômico que é o modelo da oferta agregada e da demanda agregada, que é um modelo que os economistas usam aí para explicar algumas flutuações de curto prazo, em torno de uma expectativa de um longo prazo. O que é necessário entender aqui é que existe uma variável, tá? Esse é o principal. Eu acabei dando uma volta, mas o que você precisa tirar daqui é que existe uma variável que afeta a... Como posso dizer? Eu vou pausar para pensar uma explicação decente aqui que não seja tão enrolação, tá? Já sei. Uma vez que existe um cenário de incerteza, aumenta-se as expectativas quanto à inflação, tá bom? É isso. Acho que por agora é o que é melhor a gente tirar desse item, porque aqui não pressupõe-se um curso de economia e eu acho que só vai piorar o entendimento. O comitê reitera que há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação. Ele reitera isso, incluindo sobre o seu efeito sobre a atividade, preço dos ativos. Que preço dos ativos? Títulos da renda pública, por exemplo, né, da dívida pública. Incluindo o grau de incerteza na economia e expectativas de inflação. Então, existem canais aí que a política fiscal ela pode utilizar para afetar a inflação, e o Copom ele tem participação, de certa forma, nisso, mas ele não é. Na verdade, o Banco Central tem uma participação importante nisso, mas quem coordena, de fato, as políticas fiscais? O Conselho Monetário Nacional. Né? Mas o ponto é, existe uma incerteza muito grande, e isso leva a uma incerteza também de planejamento de futuro, e aí, né, quando você vai arriscar um valor, você arrisca para mais, principalmente quando você fala de inflação. Desculpa a vaguidão aqui, tá? Mas vem comigo. Item 12. O comitê ressalta que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções. E aqui ele vai falar para a gente quais são os riscos de alta, né? O que é um risco que pode aumentar a inflação e um risco que pode abaixar a nossa inflação. Risco de alta, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Então você tem cadeias produtivas que continuam engargaladas, ou, cara, sei lá, guerra na Ucrânia, guerra em Taiwan, a porra toda acontecendo. Essa persistência das pressões inflacionárias globais vai afetar o Brasil. E uma incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada. Então a gente não sabe como vai ser a condução da política fiscal. A gente não sabe. A gente reza, põe o joelho no chão, olha para os céus, reza para Deus que tenha responsabilidade fiscal no governo Lula. Ou, se não fosse o governo dele, que fosse o governo do Bolsonaro. E os dois são irresponsáveis fiscalmente. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Mas a gente teme que não haja responsabilidade fiscal. Existe uma incerteza sobre isso, tá? Ok? Parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos. Essa incerteza está parcialmente incorporada nas expectativas de inflação. Quando aumenta a incerteza, aumenta a expectativa de inflação e dos preços dos ativos, tá bom? E um hiato do produto mais estreito que é utilizado atualmente pelo comitê em seu cenário de referência, em particular no mercado de trabalho. Rafa, o que é um hiato de produto? O PIB é um produto. Produto interno bruto. E você tem um PIB estimado. Então você tem eventualmente ali um PIB que você diz assim, determinada economia vai crescer 10%. PIB potencial. Melhor assim, que é o PIB que pode existir, dado uma estrutura produtiva atual. Então existe uma estrutura produtiva atual e isso traz para a gente uma capacidade de produção. Existe uma capacidade de produção e existe a produção real. Então existe o PIB potencial, existe o PIB efetivo. Então esse PIB potencial menos o PIB efetivo é o que a gente chama de hiato de produto, tá bom? E quando você tem o hiato de produto, olha que loucura. Quando você tem um hiato de produto mais estreito, isso significa que você tem um menor grau de ociosidade. Olha como tem várias palavrinhas aqui, né? Ociosidade indica que essa estrutura está próxima do limite. Então, se o PIB potencial é próximo ao PIB efetivo, não tem muita capacidade da estrutura produtiva produzir mais com a estrutura atual. Né? E isso, quando você tem uma menor ociosidade, isso tende a trazer uma possibilidade de um aumento de uma inflação.
tá bom? Então vamos ficar com isso. Eu só estou explicando para não ficar tão confuso. Então, o hiato de produto ele é mais estreito do que... Vamos ler de novo. Entre os riscos de alta, maior persistência das pressões inflacionárias, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal, perdão, então mais certeza sobre a política fiscal e responsabilidade fiscal, e um hiato de produto mais estreito, que é utilizado atualmente pelo comitê em seu cenário de referência. Então, como o hiato de produto ele é um PIB potencial menos o PIB real, é um cenário que você tem que ter um prospecto disso. E existe um cenário de referência, e eles falam, olha, eu acho que o hiato é 10. Mas pode ser que o hiato seja um pouco mais estreito. Se o hiato for um pouco mais estreito, provavelmente a gente espera que a inflação ela seja um pouquinho mais alta. Então esse é um risco de alta da inflação, tá bem? Em particular no mercado de trabalho, ele conclui. Tá? Entre os riscos de baixa, o que pode trazer uma baixa aí? Queda adicional dos preços das commodities, então que elas continuem caindo em moeda local, em real, então que o preço do petróleo ele caia, o preço de outras coisas que a gente importa caiam, né? Inclusive coisas que a gente, principalmente coisas que a gente importa que compõem o índice de preços ao produtor. Então se isso continuar caindo, o produtor vai pagar menos para produzir as coisas dele, né, as coisinhas ali. Isso vai fazer com que o preço para o consumidor ele também caia, estimulando a economia. E aí isso, né, garante que você não precisa manter uma taxa de juros tão alta. Então é uma coisa para pensar. O que mais? Uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Olha que curioso. A gente sabe que a inflação ela também é medida pelo quanto uma nação ela consome. E quando a gente fala a nível mundial, a inflação ela também tem uma relação muito, muito importante com o nível de consumo. Então, se a gente tem uma desaceleração da atividade econômica, a gente pode tanto esperar um aumento quanto um decréscimo dessa inflação. Mas aqui no entendimento do comitê, e provavelmente eles estão colocando uma série de outras variáveis aqui, espera-se que se isso acontecer, a gente tem um risco de uma baixa da inflação. Tá bem? Ok. A manutenção dos cortes de impostos, então se continuar mantendo, por exemplo, a desoneração tributária dos combustíveis, a gente imagina que como a inflação ela tem uma participação muito grande, ela é composta principalmente por o que a gente chama de preços administrados, e grande parte desses preços administrados eles são sensíveis ao preço do combustível, e esse preço do combustível atualmente ele tem um incentivo tributário. Se a gente manter esses cortes, a gente consegue manter até mesmo uma deflação, quem sabe, né? Óbvio, quando a gente fala de economia tem muitas coisas que podem estar afetando aí. Show! O comitê avalia que a conjuntura, ainda particularmente incerta e volátil, requer serenidade na avaliação dos riscos. Então, uma percepção de risco está aumentada e o comitê de política monetária ele fala, olha, não sei, hein? É basicamente um não sei, hein? Bom, discussão sobre a condução da política monetária. Então, o Copom começou a discutir a condução da política monetária, então o Campos Neto deve ter tomado ali a palavra, ter falado um bocado de coisa, aí, sei lá, pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, aquela coisa toda. Péssima explicação de como acontece uma reunião como essa, né? Mas vamos nessa. Então o Copom ele passou a discutir a condução e tudo mais, considerando o conjunto de projeções analisado, assim como o balanço de riscos. Então ele olhou para as projeções, para os cenários, olhou para os riscos que estão postos e começou a discutir, tá bom? Item 14. A projeção da inflação de 12 meses no segundo semestre de 2024 no cenário em que se utiliza a trajetória de juros extraída da pesquisa Focus, que se eu não me engano ela vai falar ali de 4.9, 3.5, não lembro direito, segue compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. Então quer dizer que quanto mais os anos vão passando, mais parece que a gente vai ficar mais próximo da meta que foi colocada para a nossa inflação. Basicamente isso. Ele falou para dizer isso. O comitê optou por novamente dar ênfase ao horizonte de 6 trimestres, né, então 1 ano e meio aí, à frente em suas projeções, e nota que essa decisão é condicional, ou seja, ela depende do caráter, tem uma relação com o caráter temporário dos impostos. Tá bom? Então não se sabe se vai manter, se não vai manter o incentivo e coisa e tal. Além disso, o comitê segue avaliando que a projeção de inflação para o ano calendário de 2024 também se encontra ao redor da meta. Então, até mesmo que a pesquisa Focus ela vai falar, vamos voltar, já que está perto, né?
A pesquisa Focus ela fala que para 2024 a inflação vai estar em 13,5%. O Copom vai falar que vai estar para 2,9%. Em ambos esses casos, né? Em ambos esses casos, a projeção de inflação para o ano calendário 2024 também se encontra ao redor da meta. Essa avaliação reflete a visibilidade abaixo do normal. Então eles estão dizendo que vai ser baixa a inflação porque eles nem sabem o que vai acontecer daqui para frente e às vezes fica até difícil você colocar o peso de novas variáveis, porque o mundo está esquisito. O mundo está esquisito. Essa ata aqui é para dizer o mundo está esquisito, certo? Essa avaliação reflete a visibilidade abaixo do normal, blá blá blá, do cenário prospectivo, que eleva a incerteza das projeções pontuais comunicadas pelo comitê em horizontes mais longos. Então ele se resguarda o direito de não fazer avaliações no horizonte mais longo, porque o mundo está esquisito. Tá bom? 15. O Copom antecipa que, caso se materialize o cenário alternativo de manutenção da desoneração tributária sobre os combustíveis em 2023, que é o que eu venho falando até aqui, voltará a enfatizar os horizontes típicos, que incluam o primeiro trimestre de 2023. No entanto, o Copom avalia que não haverá impactos tão relevantes assim sobre a condução da política monetária. Então, com desoneração, sem desoneração, não vai ter um impacto tão relevante sobre a condução da política monetária. Vai ter impacto em outras coisas, mas a forma como a gente está conduzindo a nossa política monetária, ela não vai ser impactada tanto assim. Uma vez que os efeitos primários já estão sendo desconsiderados, mas não os efeitos secundários. Tá bom? O Copom, então, com base nisso tudo, blá blá blá, iniciou a sua discussão pela evolução do amplo conjunto de dados acompanhados, das projeções, das expectativas de inflação e do balanço de riscos. Começaram a prosear. As projeções de inflação apresentaram um leve aumento nos horizontes mais longos, refletindo revisões altistas, ou seja, revisões que consideram valores um pouco mais altos para a inflação de preços livres no curto prazo e uma pequena elevação da projeção de preços administrados. É uma forma uma forma complexa, complicada de falar o quê? Das coisas que compõem o índice de preços, no curto prazo a gente tem uma previsão aí de uma alta daqueles preços que não são os preços administrados, né? E a gente também tem uma projeção também de elevação nos preços administrados. Eles falam sobre isso aqui, ó. Projeções para a inflação de preços administrados são de menos 3,9% para 2020, por causa dessa política de incentivo, né, o famoso ganha-voto, que a gente pode chamar assim também. Mas olha o aumento que tem para 2023. 2024 fica um pouco mais suave, mas é 9,4% para 2023. Isso aqui vai empurrar a inflação para cima. Por isso que não vai bater meta, tá bom? Eles sabem que não vai bater meta. Bater meta vai ser doideira, mas não vai bater. Nem sei onde eu tava mais, cara. Putz. Cadê? Nossa. Aqui, achei. O Copom antecipa que caso se materialize, blá blá blá. Acho que eu tava aqui, né? Isso. Voltará a enfatizar os horizontes típicos e tal. Aqui. O Copom iniciou sua discussão pela evolução do amplo conjunto de dados. Então, com um monte de dados em mãos, eles começaram a conversar. E as projeções de inflação apresentaram leve aumento nos horizontes mais longos por conta da incerteza dos dados, para os preços livres aumentarem, os preços administrados aumentarem também, então 9,4% aí em 2023. Então é óbvio que a gente imagina que existe uma projeção de inflação que vai considerar isso. O comitê avalia que as projeções se mantêm em valores compatíveis com a estratégia de atingir o redor da meta ao longo do horizonte relevante, né? Então até 2024. Então eles acham que eles vão bater a meta, mas não agora. As expectativas de inflação da pesquisa Focus apresentaram queda mais acentuada em horizontes mais curtos, mas se mantém relativamente estável em horizontes mais longos. Os riscos seguem elevados, requerendo acompanhamento contínuo e serenidade. Tá certo? Então os riscos estão muito altos. Muito altos. Quando o risco é alto, o prêmio na renda variável é mais alto. Só que existe uma segurança também na renda fixa. E a renda fixa ela também está, de certa forma, dado o nosso atual cenário de alta de taxa de juros, rentabilizando muito. Inclusive é bem acima de alguns ativos, inclusive. Então tem fundo de investimento moderado que não rende o que um tesouro direto rende, ainda mais pós-fixado. Tá bom? Então ok, acabei divagando aqui, mas o ponto é, os riscos seguem elevados, requerendo acompanhamento contínuo. Então o Copom vai continuar olhando para essas coisas. Só que é uma reunião, daqui a 45 dias depois vai haver uma outra.
E vai ser muito interessante a gente ler essa nova ata em comparação com essa, antes e depois da eleição. Olha só. Blá, blá, blá. Com relação ao grau de ociosidade da economia doméstica, o comitê segue acompanhando diferentes métricas e estratégias para avaliação do hiato do produto. Então, eles estão vendo formas de aumentar a qualidade da análise deles no que diz respeito ao hiato de produto, que é o PIB potencial menos o PIB real, assim como da atividade corrente e prospectiva, atividade atual e atividade futura. Então, eles vão continuar melhorando os modelos deles. E avalia também que houve uma diminuição da ociosidade estimada desde a sua última atualização. Então, do máximo potencial da capacidade produtiva, a gente está se aproximando desse máximo potencial. Né? O Copom reforça que incorpora em sua projeção o aumento da ociosidade ao longo do horizonte de política monetária, como reflexo do ajuste monetário empreendido nos últimos meses. Então, a gente vai ter um workload um pouco menos pesado. Né? Eu estou fazendo uma leitura muito simplista. Muito simplista. Então, se você guardar esse vídeo, começar a estudar sobre economia, voltar a ler, você vai falar, putz, ele vacilou em vários pontos. Mas aqui eu estou tentando dar uma resumida o máximo possível, né? Tentando preservar alguma didática também. Show! O Copom reforça que incorpora em sua projeção o aumento da ociosidade ao longo do horizonte de política monetária como reflexo do ajuste monetário empreendido nos últimos trimestres. Tá bem? Por fim, o comitê segue acompanhando com especial atenção a evolução da inflação de serviços. Então, o que ele disse lá atrás para a gente? Deixa eu só guardar, esse aqui é o tópico 16, né? Ele disse para a gente, o Copom, eu falo ele, mas eu estou falando Copom, tá? Quando ele fala de bens, eu vou pesquisar, vou dar um Ctrl F. Bens. Ele fala pra gente, ó, que o ambiente inflacionário segue desafiador e que, dado que a gente tem uma acomodação dos preços das principais commodities, a gente tende a enxergar uma redução aí. Deixa eu ver se era exatamente esse o ponto. Gente, aqui é freestyle, tá? Freestyle. Acho que é isso aqui. É isso aqui mesmo. Bom, basicamente os itens ligados a bens de consumo vão cair um pouquinho, mas serviços vai continuar subindo. Então, a gente já imagina que essa inflação, essas pressões inflacionárias do setor de serviços, elas vão demorar a se dissipar. Então, é natural que o Copom ele faça o que no que diz respeito à inflação de serviços? Que ele tenha especial atenção, porque isso vai contribuir para a taxa total. E existe uma meta. Então, ele tem que ficar de olho nisso, porque isso vai contribuir muito para o que a gente chama de preços livres, que são aqueles preços que são os não administrados, tá? Então, alimentos e tudo mais. Ok. E ele vai falar que essa evolução da inflação de serviços depende tanto da inércia inflacionária, então o quanto de energia que está pressionando essa inflação, quanto do hiato do produto. Lembra que eu falei que quanto menor a ociosidade, menor esse hiato de produto, maior a inflação? Então, cuja trajetória ficará mais clara ao longo do tempo. Por que ela não está clara agora? Porque existe uma dessazonalização das séries temporais que seriam utilizadas para fazer essas análises prospectivas. Olha que bonito essa frase. Show! 17 aqui. Ó. O Copom optou pela manutenção da taxa de juros. Isso aqui é importantíssimo. É a decisão dos caras. Eles estão se encontrando para falar sobre isso. E eles optaram pela manutenção da taxa de juros, reforçando a necessidade de avaliação ao longo do tempo dos impactos acumulados. Vamos manter do jeito que está e ver o que acontece? É isso que eles fizeram. A serem observados do intenso e tempestivo ciclo de política monetária já empreendido. Tá legal? Assim, o comitê avaliou que, diante dos dados divulgados, projeções e expectativas de inflação, balanços de riscos e defasagem dos efeitos da política monetária, já em território significativamente contracionista, tá bom? Então, com tudo isso em mãos, todas as análises feitas, é apropriado manter a taxa de juros no patamar 13,75% ao ano. O comitê reforçou que é necessário manter a vigilância. Vamos ficar de olho. Então, assim, o Copom, ele chama 8 reuniões ordinárias. São reuniões que vão acontecer a cada 45 dias ao longo do ano. Só que o presidente do Banco Central, que é o presidente do Copom, será que tem presidente do Copom? Posso estar falando besteira aqui, mas enfim, ele pode chamar uma reunião extraordinária para rever a taxa de juros ou para fazer qualquer coisa.
E aí, uma vez que a gente está nesse cenário de manutenção da vigilância, a chance de ter uma reunião extraordinária é maior agora. Então o mercado está de olho. E eles sabem que o mercado está de olho, eles também estão de olho. Está todo mundo de olho. Avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então, se a gente segura a taxa de juros, a gente presume que vai ter uma convergência da inflação em torno da meta. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Tá bom? Ele quer estar mais próximo das metas, é isso. Ele existe para isso. Tanto que, assim, o presidente do Banco Central, por exemplo, ele pode ser demitido por 4 razões. A pedido, ele pode falar, não quero mais. Ele pode ficar doente, ele pode ser impedido judicialmente, então, sofreu um processo por improbidade administrativa, prevaricação, seja lá o que for, ele vai ser impedido de atuar nesse cargo, ou ele pode ser demitido por baixa performance. Por isso que ele é obrigado a escrever uma cartinha para falar, olha, aconteceu, mas a culpa não é minha, tá legal? Veja só. E ninguém quer deixar de ser presidente do Banco Central, vamos combinar. Beleza, o comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Então a gente sabe que a inflação está alta, a gente vai tentar reduzir, confia em mim, vem com o pai, vai dar tudo certo, vamos bater a meta de 2024, tá bom? Não me demite. Óbvio que não é só isso, tá? Mas é só trazer um pouco de humor aqui. O comitê enfatiza que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. Havia um ciclo de ajuste, agora a gente estabilizou. Tá bom? Vamos até dar uma olhada aqui para mostrar para vocês, ou para você, se está assistindo sozinho, sei lá, como que tem sido a evolução da meta da taxa Selic aí nos últimos meses, tá bom? Taxa Selic. Boa. É que eu queria mostrar mês a mês. Isso aqui ele tá... Será que eu tenho como mexer? Tela cheia, será? Que serve. Tá vendo que ele tá desde agosto, agosto, setembro, outubro e novembro a 13,75? Essa reta horizontal aqui. Não está num ciclo de ajuste. Isso aqui era um ciclo de ajuste. Ciclo de ajuste, ciclo de ajuste, ciclo de ajuste. Tá bom? Novembro do ano passado, a Selic estava 7,75. Agora está a 13,75. Já houveram também outros períodos de mais estabilidade, como por exemplo aqui quando a gente estava a 14,25. Geralmente se mantém de vez em quando esses períodos para fazer, enfim, até mesmo uma avaliação de impacto. Né? Às vezes é quando a economia está passando por um momento difícil, ou existe a necessidade de uma avaliação de cenário. Existem N razões para fazer isso, mas o que o Copom está dizendo é que ele vai voltar e ele não hesitará, olha só, ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Como assim como esperado? Tem que acontecer para se aproximar da meta. Se não está acontecendo, a gente tem que rever. Qual que é a decisão? E esse aqui é o tópico o tomo, esse D mais tranquilo para a gente aqui. Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva, uma vez que tem pouca informação sobre o mercado, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, ou seja, confia que nós vamos bater a meta aí. Fechou? Que inclui os anos de 2023 e 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental. Lembra que eu falei que o Banco Central tinha 3 grandes objetivos? Aí eles reforçam, assegurar a estabilidade de preços. Então, mesmo fazendo todas essas coisas, a gente continua atingindo o nosso objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços, assim como implicando numa suavização das flutuações no nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Então são 3 coisas que o Banco Central está sempre de olho. 4, que a gente poderia dizer. Estabilidade dos preços, aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional, suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Isso aqui é uma aula de economia. Essa ata é uma aula de economia. Lindíssima essa ata. O comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado
será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então, ó, a gente vai ficar de olho, mas aí a gente tem uma expectativa de que, mantendo essa taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado, a gente acha que vai ter uma convergência da inflação, mas vamos ver. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que eles passem a confiar um pouco mais nessas metas aí. Digo, que as expectativas se aproximem muito mais das metas, né? Então ancorar as expectativas é isso. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser reajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ele fala, ó, votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê. O presidente, o Campos Neto, Bruno Serra Fernandes, Carolina de Assis Barros, Diogo, Fernanda, Maurício, eu li Maurício de Souza, gente. Otávio Ribeira Damaso, Paulo Sérgio Neves de Souza e Renato Dias de Brito Gomes. Tá bom? Aí termina a ata. Muito legal, achei bacana gravar esse vídeo justamente por conta da profundidade, né, que ele traz e a qualidade aí dos insights para pensar cenários futuros que ele permite, tá? Esse é um vídeo, o primeiro vídeo meu fazendo uma análise econômica na vida. Espero que você que está assistindo tenha gostado e que eu tenha contribuído minimamente para a sua leitura dessa ata. E desculpe, eventualmente, erros de dicção ali, uma dicção ruim, um momento que eu fiquei um pouco desorientado. Como eu falei, primeira vez que eu faço uma análise econômica como essa, mas eu tenho certeza que eu posso ter contribuído aí para o seu entendimento desse material tão rico de um sistema, de uma instituição do sistema financeiro nacional tão importante como o Banco Central. É nóis!